Eu não sei como que era Israel, devia ser muito desconfortável. A gente montou agora a igreja aqui. Agora desmonta que a nuvem andou mais para aqui para frente, foi para o Guarujá. Ai meu Deus, daí a gente monta uma tenda lá, tipo faz a igreja de novo, daí a nuvem muda para Caraguatatuba. Agora sabe o pior? Eu não sei quanto tempo a nuvem ficava em cada lugar. Às vezes pode ter ficado 5 anos no mesmo lugar. E quando ela ficou 2 semanas? E quando no dia que a gente arrumou a salinha para as crianças, Moisés vem e fala: agora desmonta tudo e vamos sair daqui. Pensa quantos obreiros esse cara perdeu. Porque os obreiros falam: mano, o que acontece com o pastor? Que toda hora muda a sala, muda isso, arranca aquele nome de diaconato, põe agora a sala das crianças, agora tira e põe, né, lugar da chapação do vinho novo. Tipo, olha o que ele escreveu, a chapação. Como a gente tem que se explicar, irmão? Eu sou pastor de uma igreja de Lagartas. E uma igreja de Lagartas é assim, é um lugar feio. Um lugar que é coisa muito feia. Tipo, eu não sou pai espiritual de gente normal. Pode olhar pra mim, parece que alguém já falou assim: nossa, nem parece ser pastor. Eu falei: porque meus filhos nem parecem que são servos de Deus. Então, Deus, ele tem uma harmonia com as coisas dele, amém? Então, tipo, os meus filhos espirituais jamais entrariam numa igreja. E eles congregam lá, graças a Deus. Mas assim, Deus um dia me deu uma palavra, sabe? Eu ando com muita gente que queima o filme. Pensa os caras que queimam o filme da cidade, eles vão tudo na Poema. Mas os caras queimam o filme forte. E ainda bem que eu li a Bíblia e eu sei que Deus não pega mal de queimar o filme dele andando com a gente. Por exemplo, quando o filho pródigo volta, cabeludo, barbudo, fedorento, piolento, um monte de coisa nojenta, a Bíblia diz que ele se atira ao pescoço do filho e o beija. Esse Deus é muito estranho. Ele foge um pouco do nosso padrão de entendimento, né? Então, quando a lagarta, ela precisa se transformar em borboleta, ela começa a tecer uma seda. Eu não sei se você já olhou embaixo de uma folha, aí tinha uma seda, sabe, tipo uma teiazinha de aranha tão micro assim que fica tudo branquinho. Aquilo eu esqueci o nome daquilo, mas tem um nome. Na verdade a crisálida é o processo que acontece, eu não lembro se é pupa. O casulo é o crocantinho. O casulo é feito de pedrinhas, tipo, é uma proteção forte. Eu acho que é pupa. E dentro da pulpa, que é um lugar confortável, porque ela vai sofrer ali a crisálida. Então ela tece a seda, bem gostoso. Nossa, que igreja gostosa, que maravilhoso. Mas por fora dessa igreja tem que ser rocha. Amém? Se não é rocha, o inimigo facilmente atravessa a pulpa. Então, tipo, tá ali lugarzinho confortável, mas a estrutura, a cobertura, a liderança, o fundamento da liderança é muito forte, é muito sério. Tem estilo de maluco, mas tem vida de santidade. Tem cara de doido, de que come gafanhoto e bebe mel silvestre, mas na verdade é vida reta com Deus. O ternão é pelo de camelo, cinturão maior do que de cowboy. A igreja não tem nem telhado porque é no deserto. E se você fala, vamos pro deserto, tô fora. Então, tipo, ninguém ia na igreja de João Batista. E a igreja que mais bombava no tempo de Jesus era essa. E quando a lagartinha nojenta, uma mulher normalmente, quando vê a lagartinha, que nojo, pisei na lagarta. Imagina você pisar descalça, a lagarta atravessar os 4 dedos seu. Você sentiu nojo já. Eu tive a revelação aqui. Dá nojo de mexer com lagarta, mas de repente ela ali dentro, ela gasta muito tempo. E o processo da crisálida da raiz, a palavra crise. A lagartinha fica em crise ali dentro, se espremendo, gasta muita energia. Muita energia. Mas quando ela sai para voos maiores, ela vira uma borboleta. E todo cristão ou está entrando em crise ou está saindo da crise. Não tem outro jeito.
Ou está em crise, ou está na festa, na celebração, porque venceu uma crise, amém? E prepara que já entra em outra. Você que está em crise fica feliz que já vai celebrar, e quem está celebrando já vai para outra crise. E o legal é que cada crise me transforma mais na pessoa de Cristo. E cada crise que eu sofro ali dentro do meu casulo, ai, não aguento mais, aqui está difícil, eu vou perdendo o Leandro. Eu vou sendo abandonado por mim mesmo. Eu começo a me achar estranho, porque eu estou mudando. E de repente eu começo a voar outro voo do Espírito. Outro nível de revelação. Meu Deus. Você começa até a pensar: se eu soubesse que eu ia voar nessa altura e ia ser todo colorido desse jeito, eu já tinha entrado no casulo, era antes. Mas não pensa que é só uma vez que vai acontecer, é sempre. Então eu sou um pastor de lagartas. Já cuidei de bastante borboletas. Mas eu ando com aquela galera que todo mundo fala: meu, esse cara é louco, queima o filme, meu. Eu me lembro um dia que eu e minha esposa, a gente estava indo num lugar, de repente tinha um monte de jovens se prostituindo como homossexual, como travesti, sabe, tipo eles se prostituindo. Deus fala: para o carro agora. Puxei o freio de mão, de repente um monte deles vieram tudo para cima do carro, pensando que ia rolar um programa. Eu comecei a orar em língua, daí tipo, um monte foi embora e parou um. E Deus falou: é ele mesmo. Aí Deus me falou assim: olha, diga para ele que você vê duas mulheres orando, e tipo, e Deus tem uma obra com ele. Eu comecei a falar, daí ele começou a chorar. Ele disse: minha mãe e minha irmã, elas oram por mim, elas são crentes da Assembleia de Deus. Eu falei: e eu sou profeta, mano, por isso que eu parei aqui. Falei para ele: vamos para a igreja? Não tem jeito, cara, eu tô com fome e não tenho dinheiro. Eu preciso trabalhar para comer alguma coisa. Eu falei: quanto custa o seu programa? Ele falou: R$10. Eu falei: me vê 3 horas. Aqui R$30. Eu falei: quero 3 horas. E você vai ter que fazer tudo que eu quiser. Tudo. Dele: ai, tá bom. Já era, mano. Cheguei com ele numa igreja que nem essa. O que aconteceu? A galera não era, sabe, tipo, a galera enrustida na religiosidade. Quando a galera viu ele entrando, foi todo mundo para cima do cara, e abraçou, e beijou, e tipo, e ele ganhou uma Bíblia. E eu fui lá no prostíbulo onde ele morava e trabalhava mais 5 cultos. No 6º, eu cheguei lá, o cafetão saiu e falou assim: ele não está mais aqui. Eu falei: por quê? Ele disse que Jesus mandou ele embora para a casa da mãe dele. Não quero saber se o seu filme vai ser queimado com Jesus. Na verdade, o fogo dele queima tudo. Até parece que não é seu filme que ia queimar, né? Jesus quer queimar tudo na nossa vida. Você tem que fazer o que o Espírito de Deus manda você fazer, e não tem o que fazer o que você pensa que você tem que fazer. Fazer o que eu acho que eu tenho que fazer e funcionar no automático é religião. Uniformidade é religião. Agora, unidade é reino. Unidade, eu não sou a mesma cara que você, não tenho nem o mesmo jeito, e nem falo da mesma maneira. Mas a palavra que sai da boca de Deus, ela nos toca e a gente entende. Nós somos irmãos, apesar de toda a diferença. Por exemplo, eu com o Elisir montamos um Ministério Café com Leite. E nós somos irmãos gêmeos. E quando a gente fala isso, a galera dá uma olhada assim. Falei: a gente é irmão de sangue. Sério? De sangue de Jesus. E cara, e a gente é mesmo. Por quê? Porque Deus, ele tem queimado dentro de nós, nos infundido numa única natureza, natureza de reino de Deus. Mas amados, eu preciso entrar aqui nessa mensagem rapidamente. Eu creio que os últimos dias da igreja do Senhor no mundo é tempo de igrejolas. Eu sou pastor de uma igrejola. Eu não acho que é tempo de rede, não sou contra uma rede, mas eu penso que a necessidade derruba o padrão. E eu penso que se eu tenho filhos espirituais e dou destino profético para esses filhos espirituais, eu posso escrever cartas para ele: Tito, como está a sua amada igreja?
Meu filho Timóteo, você é a cara da vovó e da mamãe. Como está Áquila e Priscila? Queria saber como estão os irmãos da igreja de Éfeso, Corinto, da Galácia. Eu não chamava ninguém pelo número, eu não chamava ninguém pelo código, mas ele chamava cada um pelo nome, porque eram filhos espirituais. Eu não creio que eu vou ser pastor de um monte de igreja, mas eu sou pai espiritual de um monte de filho. Alguém vai ser empresário, alguém vai carpinar, alguém vai ser pastor. O importante é que cada um na sua função seja um sacerdote real, um povo exclusivo de Deus, uma nação santa. Profissão, vocação, diferente de chamado. Todo mundo é chamado ao sacerdócio real, todo mundo. Alguns têm a vocação de pastorear como eu, mas eu tenho a profissão de cabeleireiro. Eu tenho essas 3 coisas. Fui cabeleireiro por 12 anos, minha vocação é pastorear, mas meu chamado é sacerdócio real. Sua vocação pode ser empresário, mas sua profissão, de repente, tipo, você estudou administração, mas o seu chamado é sacerdócio real. Ah, eu sou estudante, Leandro, minha vocação ainda não sei direito, mas eu levo o evangelho de Jesus Cristo lá, porque você é sacerdote. Sua escola, sua universidade não está querendo um pastor evangélico lá. Estamos com a visita de um pastor, abra a sua Bíblia. As pessoas estão cansadas de crente. Quantos que a gente conhece que nem reflete o caráter de Cristo? Mas as pessoas estão aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Se tiver um filho de Deus, já resolve. Tinha um Neemias lá, já reconstruiu tudo, só ele. Tinha um Moisés lá no deserto, já resolveu. Onde tem um que queima, que é cheio, Deus está lá. E a Bíblia diz assim, em 1 João 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Quando você ama o Pai, você tem que me amar, porque eu sou gerado de Deus e eu tenho que te amar. Esse papo assim, eu vou ver se eu amo. Cara, isso é religião. Eu amo é reino. Religião eu posso escolher se eu amo ou não amo, se eu gosto ou não gosto. Agora reino, quero nem saber quem contou a piada, eu quero rir. Não quero saber quem morreu, eu quero chorar. Mas eu estou junto, estou nem aí. Verso 2, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus, querido, não são pesados. Meu Deus, tem gente de Taubaté chegando aqui, gente. Pastor Aninho, que... Esse povo é maluco, né? Tá vendo como a nuvem anda? Eu tô falando pra vocês, cara. Se alguém não acreditava, esse povo estava em São Paulo, ficaram sabendo que a gente estava aqui, chegou aí. Só para dar uma chapada de leve. Aleluia. Agora esse versículo 4, ele mexe muito comigo. Ele mexe comigo. Ele me choca. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. Cara, você nunca vai ver alguém que nasceu de Deus perdendo. Está escrito aqui. Você nunca vai ver um pastor parando. Você nunca vai ver um ministério falindo. Você nunca vai ouvir falar de um ex-pastor, de um ex-apóstolo, do ex-evangelista. Você nunca vai ouvir. Mas Leandro, mas já tem. Tem, mas não foi nascido de Deus, desculpa aí. Porque o que é nascido de Deus, as portas do inferno não podem prevalecer contra eles. Um dia alguém falou assim: Leandro, você é garoto, tanta coisa pra você fazer, você tem uma carreira de cabeleireiro, você vai querer abrir uma igreja em Taubaté. Taubaté é terra que mata o profeta. Eu falei, então é porque não veio os profetas de verdade, porque a Bíblia diz que eles não morrem. Não, mas morre sim. Eu falei, então, quando morre vira mártir e vira herói. Agora eu conheço cara que morreu porque acabou com a família e traiu a esposa. Conheço cara que morreu porque roubou a igreja. O sangue de Jesus tem poder. Isso não é nascido de Deus, é nascido da própria pretensão, dos próprios sonhos. Querido, tem um monte de CD por aí, tem um monte de cantor por aí, mas cantor que toca o nosso coração, CD que tem azeite prensado, são poucos.
Eu ganhei a gravação de 2 CDs. A gente está caminhando para a 6ª banda no nosso ministério. Ninguém tem que CD gravado. Porque eu falei, enquanto vocês estiverem vivos, eu não quero nenhum CD aqui. Agora, quando vocês estiverem mortos, pode gravar quanto quiser. Porque eu tenho que estragar vocês antes do gospel estragar vocês. Eu quero estragar vocês para o mundo. O mundo tem que olhar e falar, nossa, não serve mais, devolve lá. Essa borboleta do céu, irmão. Essa crise que você tem que sofrer é uma crise celestial. Sabe, querido, o que é nascido de Deus vence o mundo e ponto final. Se o meu casamento nasceu de Deus, ele não acaba. Eu fui separado 6 vezes da minha esposa. Deus restaurou nosso casamento. Nós nos casamos 3 vezes, no 99, 2001, 2007. Agora eu já estou indo para a lua de mel esse ano que vem com ela, sem nem precisar casar de novo. Só para a gente evitar problema. Mas por quê? Porque a gente é nascido de Deus. Agora, às vezes eu ponho uma coisa na minha cabeça que não nasceu em Deus, ela nunca vai dar certo. Eu vou me frustrar. Todos os ministérios que tentam caminhar por si se frustram. Você sabe por que eu estou aqui? Eu tenho certeza absoluta do que eu vou te falar. Porque eu sou amigo de Deus e vocês também. Porque a minha oração sempre é: Deus, eu quero conhecer os seus amigos. Eu não quero conhecer a galera. Eu quero conhecer os seus amigos. E depois que eu comecei a orar assim, e orar para saber onde eu tenho que ir, nunca mais eu me decepcionei com ninguém. Eu só vou em lugar da hora. Eu só ministro em igreja incrível. Os caras que vão na minha igreja são só os incríveis. Nós temos uma reunião de pastores em Taubaté, se chama Liga da Justiça. Porque nós somos os X-Men, os únicos que sobrevivem a toda iniquidade. Mas não tem como viver a vida de Deus fora da videira. Somos enxertados na videira pela graça, mas permanecemos na videira pela força. Eu não tenho que produzir fruto, como eu tenho que permanecer na videira. A igreja muitas vezes está olhando para cá, o meu fruto é o Eliezer. E eu me preocupo tanto com ele, em gerar ele, que eu esqueço de Jesus. E se eu grudar em Jesus, e o Eliezer grudar na minha liderança, eu transfiro todo o destino profético para a vida dele, porque eu não estou preocupado em fazer dele alguma coisa, mas eu estou preocupado em fazer do Senhor o meu rei, o meu salvador, aquele que gera a vida. E se eu permaneço na videira, eu estou conectado ao corpo de Cristo. Querido, eu não sou igreja e você também não é, mas nós somos. Porque ninguém é igreja sozinho. Igreja é o corpo de Cristo. Quando a gente está junto, tem festa. Pode ver que quando a gente está sozinho lá em casa, o bicho pega para nós. Mas aqui, irmão, manifesta um aqui para você ver. Só Roriuca. A galera já sai pulando em cima. Sai em nome de Jesus. A gente já sai capotando. Agora a gente já está sozinho em casa. Puxa, estou passando uma luta aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Que treva, Senhor. Agora tem mais um irmão, você já começa a contar as experiências. Essa noite Deus falou comigo, a gente já, né? Fala, meu Deus, o cara nunca fica triste. Porque a gente é corpo. Você tem que andar com pelo menos mais um, por isso que é bom casar. E esse mais um arranca um pedaço da gente, não é do jeito que a gente quer, nem do jeito dela. Queridos, mas eu preciso entrar aqui. Eu não vou falar da videira que você já conhece ela. João 15, né? Faça-me um favor. É discipulado obrigatório na vida de todo mundo. Ele é a videira verdadeira. Meu pai é agricultor. Aquele que está em mim certamente dá fruto, mas quem não está em mim, ele poda ou ele arranca. Depende do propósito. Se eu dou fruto, ele poda. Vai doer. Se eu não dou fruto, ele arranca, vai doer também. Qualquer jeito a gente chora. Ou para regar a semeadura, ou pela desgraça que a gente mesmo causou. Mas chorar é certo que a gente vai. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia só ser riso. Por isso que eu gosto muito da tarde da derrota. Gosto muito da noite da destruição, da semana da morte. Eu gosto desses princípios. Eu acabei de fazer uma série chamada Caos Humano.
Irmão, eu só, sabe, tipo, o Espírito Santo só deu para nós metralhar a natureza adâmica. Devolvi uma vida tranquila para o diabo por esses dias, porque tem tanta gente que culpa o diabo de toda a nossa culpa, que eu falei, não, tem que voltar para a mão certa essa culpa. Então nós falamos daquilo que o homem é responsável. Depois fala que um principado veio no lugar. Eu não consigo entender um principado dirigir vida de pastores. Eu não consigo. A última que eu ouvi é que tinha um principado que apagava o fogo do altar. O fogo do altar é o próprio Deus. O fogo do inferno deve ser mais suave do que o fogo do altar. Se esse demônio tem poder para apagar o fogo do altar, por que não apaga o fogo do inferno, que é onde ele vai morar? Apaga lá, deixa igual a praia, bem tranquilo. Agora é mais fácil eu me agarrar num esoterismo demonológico do que eu assumir, Deus, eu ainda não tenho permanecido na videira, eu ainda não tenho honrado liderança, não tenho caminhado como corpo de Cristo. Deus, eu ainda não confesso tentação, por isso que às vezes eu tenho que confessar pecado. A gente tem um princípio no nosso ministério de confessar tentação. Quem confessa tentação não confessa pecado jamais. Você já chega para os irmãos e fala, cara, ora para mim que eu estou no vento. Já vem todo mundo orando. É assim. Quando alguém me liga, pastor, caiu, eu falo, liga para outra pessoa, mano. Já falei para você ligar para mim antes de cair. Um cara do mundo pode ligar quantas vezes cair, mas um cara que anda com Jesus tem que ligar antes de cair. Fala para mim, eu tô louco aqui, eu tô quase pecando, então vamos lá, acorrentar você. A gente vai ficar orando até você voltar ao normal, em nome de Jesus, isso é corpo. Mas amados, eu estava assim, falando com Deus ontem à noite, assim na madrugada, eu falei, Deus, o que o Senhor quer amanhã lá na praia? Deus falou, fala de um princípio, cara, eu achei muito sinistro, tipo, essa palavra é muito para vocês, ela é muito profética, tipo, ela já nasceu outro dia na minha vida e eu já falei na nossa igreja, mas eu acho que é mais de vocês do que nossa. Tipo, é muito. Lucas 10, verso 30. Em resposta, Jesus disse: o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal. Levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aleluia. Eu consigo enxergar várias pessoas nessa passagem. Um cara andando pelo caminho, sei lá em que situação, mas para sofrer um assalto não estava vigilante, para sofrer um assalto não estava seguro, para sofrer um assalto não estava armado, para sofrer um assalto não estava acompanhado. Um camarada desavisado. Isso sou eu e você quando não somos vigilantes, quando abusamos da graça de Deus. Mas a graça perdoa, mas o diabo vem para roubar, matar e destruir. E aí eu escuto aquela velha tese crente: não existe pecado, pecadinho, pegadão. Claro que existe. Se você falar um palavrão e pedir perdão para Deus, você está perdoado. Agora, se você dormir com uma mulher que não é sua, você pode pegar AIDS, ou ela pode ficar grávida, ou você pode querer que ela faça um aborto. Fala para mim a diferença desses dois pecados. A consequência. Então tem pecadinho, tem pecadinhozinho, pecado, pecadão, pecadaço, pecadíssimo, pecadíssimo monstro, pecadíssimo mega power destruidor.
Eu já vi cara dar uma desviada num único dia, fumar um baseado, encher a cara e fazer um assalto, e no assalto era delegado, tomou 18 tiros. Vai falar para mim que não tem pecado, pecadinho, pecadão? Tem. E ainda tem pecado contra o Espírito Santo. Então, esse camarada desavisado aqui, eu não sei que nível de pecado ele estava, mas eu acho que eu vou dar só um mínimo para ele. Estava fora da cobertura do Senhor. Toda vez que saímos da cobertura do Senhor, estamos desprotegidos. O filho pródigo não cometeu um erro pedindo sua herança, ele cometeu um erro indo administrá-la fora da segurança, provisão, direção e mentoreamento do pai. Pedir herança, todo mundo tem que pedir para o pai, porque o pai, esse pai da parábola, não morre. Não vou pedir, o dia que Deus morrer ele me dá. Você nunca vai ter. Tem que pedir tudo. Tudo que do Senhor você tem que pedir, mas continuar debaixo do Senhor quando ele trouxer. Como pastor de uma igreja de jovens, quantos caras pedem uma namorada? O dia que ela chega ele vaza e deixa Deus. Consegue um emprego, sai fora e para de vir na igreja. Ué, você pediu o que você queria, você achou que era uma bênção, só foi administrar fora da cobertura de Deus. Então esse vacilão aqui estava andando lá, sei lá, de qualquer jeito dele. Esse é um personagem já da parábola. Outros personagens, os assaltantes. Quem são os assaltantes? Satanás e seus demônios, ou os agentes usados por ele. Quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Então quem roubou esse cara foi o diabo. Lá no fundo foi o diabo. Porque ninguém rouba inspirado por Deus. Eu só tenho uma roubada porque eu estava com fome. Foi só uma maçã. Era dia de jejuar, não era de roubar. E daí ele foi descendo. Então vem Satanás, faz tudo aquilo com ele, fica ele caído no chão. Mas ele costumava ir na igreja de vez em quando. Quando tinha um Fire Refine, ele ia lá. Quero lá chapar na presença. Mas quando não tinha, ele ia na balada. Só que no que ele foi assaltado, tá lá caído, quem ele vê vindo? Meu Deus, é o pastor. O pastor da igreja evangélica que eu fui. Aleluia, Jesus é bom. As crianças têm um propósito. Daí o pastor dá uma olhada e passa reto. Querido, ter um título e não ter intimidade é ser um religioso vazio, seco, que não toca ninguém. Esse homem era profissional da fé, porque ele era sacerdote. Tinha que nascer na família certa. Tinha que ser levita, a tribo de Levi. E o levitinho que vinha no vácuo também. Então, já era uma organização, era uma estrutura. Era a igreja mais potente desse tempo da Bíblia. Eles faziam parte da religião mais potente. E não adianta ninguém falar que quem é a religião mais potente hoje do momento somos nós. Tudo quanto é lado, todo mundo vira crente. Hoje já somos profissionais. Hoje já conseguimos desenvolver um grande sermão sem ter vida na videira. Conseguimos fazer música sem ter vida na videira. Conseguimos ter banda sem ter vida no altar de Deus. Falou bonito. Aleluia. Falou uma história incrível. Glória a Deus. Deus está nesse negócio. Está nada. Está faltando gente que tem coragem de falar: Deus não está aqui, eu vou embora. Chegou a hora, irmão. Queridos, ser levita e ser sacerdote não era ter um título tão incrível quanto um professor. Não seria um título tão incrível quanto advogado. Não seria um título tão incrível como presidente, como deputado. Estava acima. Só tinha alguém mais rico que os sacerdotes na época, o rei. Tirando o rei, os homens mais ricos eram os sacerdotes. Era profissional. Era perfeito. Todas as regras sendo cumpridas. Se você falasse de dízimo, eles davam um pau na gente ministrando sobre dízimo. Se a gente fosse falar de honrar a Deus, a gente perdia feio para eles. Se falasse de purificação para se alimentar,
Escovar o dente depois do almoço é o nível easy da higiene dos caras. Lavar os braços até aqui 7 vezes no mínimo e blá 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 blá. Mas esses homens, vendo um jovem assaltado, o sacerdote passou, o levita veio atrás, tem que passar, irmão, senão está fora da visão. Vai chegar para a sua igreja com o mendigo, eu trouxe ele aí. Aí alguém olha e fala, ele está fedendo, cara. Que nojo, eu vou vomitar. Tira ele daqui, as irmãs do culto vai vomitar. O cara é nóia de crack. Tipo, o levita olhou e falou assim, minha carreira está começando, já vai acabar meu ministério. E outra, eu não quero nem saber, o meu pastor foi, eu também vou. Se a nossa liderança sair do novo de Deus e começar a viver debaixo de religiosidade, a gente vai ter que ouvir a voz do céu e começar uma nova geração. Eu não estou ministrando rebeldia de jeito nenhum. Eu tenho um pai espiritual, eu honro ele, amo ele, e tipo, você nunca vai ver eu falando mal dele, porque eu amo a vida dele, e ele é um grande homem de Deus. Ele é meu pai espiritual. E eu tenho meus filhos espirituais também, que eu colho tudo aquilo que eu planto no meu pai. Minha paternidade espiritual toca a minha nudez. Ou seja, eu exponho todos os meus problemas. E ele ora, cumprindo o princípio de Tiago 5,16. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. A vida inteira eu só usava a parte B. A oração de um justo pode muito seus efeitos. E o confessar uns aos outros. Quem confessa a Deus é perdoado. Quem confessa a um homem de Deus é sarado. Confessa, cara. Então, pai espiritual é quem tem precisando da circuncisão, não é quem castra. Ele só corta um pedacinho de carne que está estragando a nossa vida e impedindo a aliança. Então, se algum dia eu fico louco, eu ligo pro meu pai espiritual e falo, cara, eu preciso de atendimento. Ele fala, o que aconteceu? Eu fiz isso. Ele fala, não precisa só fala que eu pequei. Não. Preciso falar tudo. Porque eu sou hard, irmão. Ou eu vou com tudo, ou eu não vou de jeito nenhum. Eu preciso disso, 880, bem cabeludo, careca de tudo. Eu sempre fui assim, a minha natureza. Mas, de repente aparece quem? Alguém que não é povo meu. De repente aparece quem? Alguém pregando algo fora da religião. De repente por aquele caminho vem andando alguém que não torce para o meu time. Vem com a camisa do outro time. Eu já olho e falo, pronto, vou apanhar de novo. Já não chega os assaltantes, agora os samaritanos. Vou tomar um chute na cara. Irmão, tem tanta gente com medo da religião do outro. Tem lugar que você fala assim, eu sou crente. Aí o camarada fala, eu não sou, e já começa uma treta. Daí alguém já fala dessa grande falha que a igreja está cometendo hoje. Sabe, se posicionando de maneira errada para falar de coisas certas. A igreja devia falar certo, se posicionar certo e falar de coisas certas. Mas ela está se posicionando errado. Mas é uma igreja qualquer, não é nós. A nossa é triunfante, amém? A nossa é diferente. A gente não se envolveu com o reino da terra. A gente se envolve com o reino de Deus. Quando alguém um dia falou para mim, Leandro, você vai fazer tal coisa da sua vida lá? Eu falei, não vou me rebaixar. Eu tenho o melhor cargo do mundo, pastor. Porque se eu fizer certo, todo mundo vai para o céu e vai falar glória a Deus. E se eu fizer errado, todo mundo vai para o inferno e a culpa é minha. A gente não tem poder para salvar, mas a gente tem poder para não salvar. Então é muito sério a nossa vida. Quando você escolhe um pastor, você devia escolher com tanto zelo quanto você escolhe mecânico, advogado, ginecologista. Eu acho que até mais. Que se der errado o pastoreamento, você vai para o inferno. Então tem que escolher uma igreja de Deus. Estou feliz. Daí o samaritano para. Ele estava de viagem, ele estava fazendo alguma coisa. Ele precisava ir para um destino. Mas ele parou. Teve piedade dele.
Não conheço muita gente que tem piedade. Aproximou, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Você conhece algum enfermeiro que cura com vinho e óleo? Farmacêutico, médico. Quem que você conhece que cura com vinho e óleo? Só tem uma pessoa. Libera o vinho novo, que sara, que traz vida, que é o próprio sangue de Cristo, para que seja purificado do pecado, para que haja alegria novamente. Libera o óleo, que também tem um relacionamento com o óleo de alegria, que também tem a sua representação com a presença do Espírito Santo. Então ele sara a carne e sopra algo novo sobre o Espírito. E aí eu te pergunto, aquela pessoa está pronta para fazer a obra de Deus? Não! Ela ainda está machucada. Quem está machucado na casa do Senhor tem que sofrer o processo que Radassa sofreu. Radassa chegou filhinha de um pai guerreiro, cabra macho que resolvia as coisas mesmo. Deus tinha um propósito para ela, torná-la em rainha, noiva do rei. Ela teve que ser curada. Calma com esse jeitinho bravo, Radassa. Radassa, baixa essa espada, deixa a gente pintar sua unha. Radassa, come de boquinha fechada, porque no banquete do rei não precisa. Tem comida sempre. Come só um maná hoje, porque cada dia tem um maná de cada dia. Radassinha, o Senhor está te chamando para ser Esther. Isso se chama cura interior. E deixa eu te dizer, eu ministro seminário de cura da alma. Então eu sou autoridade para falar o que eu vou falar. Eu não creio numa cura de um final de semana. Eu creio num processo de cura que vem através do amor, do cuidado, do bálsamo, do vinho novo, do relacionamento, da confissão, do discipulado, da pesquisa das Escrituras Sagradas, do mergulho no mais de Deus, de ser desafiado na alma, de dar um passo novo a cada semana. Isso é cura interior. Aleluia. Radassinha ficou um ano até virar rainha Esther. Então quando ela chega com o seu salto alto, chutes, sua bolsa Louis Vuitton, depois de ter tomado um cafezinho Nespresso Ristretto, com o seu perfume Givenchy, ela para na frente do rei, com aqueles cabelos lindos. O rei olha e fala assim: eu nunca vi uma noiva tão bela assim, e tem autoridade para entrar na minha presença. Entrou sem eu chamar. Ela está querendo um propósito. Outrora eu tive uma mulher que não me obedeceu, uma noiva que não me obedeceu, mas agora eu tenho uma que entrou com autoridade. E assim que eu olhei, ela se prostrou e disse: eis-me aqui, eu só quero fazer o que você quer. Essa é a igreja triunfante de Cristo. Aquela primeira era uma igreja de mentira. Igreja triunfante de Cristo, querido, não vai ter muita carinha de igreja não, mas vai ter atitude de igreja. Você vai olhar para pessoas que não parecem igreja, mas você vai ler a Bíblia através das atitudes dessas pessoas. As Escrituras Sagradas se manifestando na vida de jovens, homens, mulheres, senhoras e crianças, se manifestando em nós como culto vivo, culto racional, culto agradável a Deus. Pessoas que dedicam sua vida com força, guerreando para tomar o reino que é tomado à força. E na vida dessas pessoas você vai poder ver o cumprimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 11, versículo 11: os judeus vão ter inveja dos cristãos. Se eles passarem hoje na porta da Poema, minha igreja,
eles ainda não vão ter inveja. Nós ainda estamos aquém do propósito que Deus tem para nós. Propósito de filhos triunfantes, propósito de filhos sarados. Você não sabe, eu tive um passado tão terrível, de traição, de pornografia, de prostituição, de droga, de bebidas, que para eu ser um homem de Deus hoje, eu treinei 14 anos, sequestrar o meu coração, os meus sofismas, medos, traumas e pensamentos, e levar cativo a Cristo e falar: esse radaço machucado sou eu, o guerreirinho ferido do mundo das drogas. Mas a Esther que o Senhor precisa levantar para defender a sua amada igreja, é o que eu preciso ser, cada vez que eu estou atuando como ministro do seu evangelho, como ministro da canção, como pregador da sua palavra. Eu preciso disso. Querido, teve sábado que eu estava louco com o que tinha acontecido com os meus filhos espirituais. Dobrei o joelho a 1 da manhã, e 5h26 da manhã, a última coisinha ruim foi sequestrada do meu coração e levada cativa a Cristo. Daí você pensa que eu fui dormir, eu tinha que pregar às 10. Daí eu falei: Deus, agora eu vou me encher do Espírito Santo. Quando eu cheguei na igreja, a igreja inteira estava pronta. Lá vem o Leandro, saltando sobre os montes, pensando que é o Senhor, e o cara vai quebrar tudo essa noite. E eu ministrei uma das mensagens de maior cura, porque eu não tenho que resolver os problemas da igreja de Cristo, é Ele que tem. Você vai ver o que nós somos já já. Então, quem eu sou nessa passagem? Eu sou o assaltado? Na maioria das vezes somos. Eu sou o assaltante. Quando eu tenho uma namorada e ela não quer o que eu quero, eu sou o assaltante da vida dela. Quando eu tenho um funcionário, ele não quer fazer uma coisa errada, mas eu quero, eu sou o assaltante da vida dele. Muitos de nós somos usados como um assaltante. Na liderança, muitas vezes não queremos voltar atrás, por causa do nosso orgulho, para falar: amada igreja, eu errei. E quando fazemos isso, estamos sendo assaltantes da igreja. Será que eu não sou também um sacerdote? Tenho compromisso lá na rocha, agora eu não posso. Estou indo pregar o evangelho lá na praia. Quase capota o carro porque tem um mendigo jogado. Não posso. Existe um povo esperando para eu pregar a mensagem. Eu já sou um sacerdote. Aí vem outro carro atrás de mim, dos meus filhos espirituais, faz a mesma coisa. Não, eu estou com o Lê. Ele é o sacerdote, eu sou levita. Uma estrutura religiosa faz isso com as pessoas. Uma estrutura religiosa sempre está dando diretriz para pensamento. Nesse caso faz isso, naquele caso faz aquilo, né? Irmão, anda com o Espírito Santo de Deus e para de perguntar o que tem que fazer e como tem que fazer. Quem consulta as Escrituras Sagradas e tem o Espírito Santo de Deus, tem revelação viva. Você nunca vai descumprir a vontade do seu pastor, porque a vontade dele é a vontade de Deus. Ele vai até sentir orgulho olhando para você e falar: você pensou isso sozinho? Você vai falar: não, eu e mais 3. Eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o meu manual de instrução de liderança. Minha Bíblia discreta. Mas ele teve piedade, passou óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria. Cuidou dele ainda lá. Querido, tem mais um personagem dessa passagem. Quem é ele? Já falamos do bom samaritano Jesus, Satanás e seus agentes, os assaltantes, o assaltado, o sacerdote levita. Tem mais um personagem, é o hospedeiro. Aqui era uma pousada, né? Uma hospedaria.
Hospedaria significa casa pública para recepção de estranhos. Eu vou tirar o nome lá de Poema, eu vou pôr hospedaria. Hospedaria Canela. Ele chega pro hospedeiro e fala assim: cara, peguei na rua, curei, soprei meu espírito, estou tratando, vou deixar ele aqui, porque essa hospedaria é da minha preferência. Vou te dar esse dinheiro, porque eu confio em você, eu vou pagar para você, cuida dele. 2 denários são dinheiro de 2 dias de trabalho. Trabalho normal, comum. Um dia, segundo o apóstolo Pedro e segundo o Salmo, um dia para Deus é como 1000 anos para o homem. O salário de 2 dias profeticamente aponta pela provisão do Rei dos Reis para a igreja triunfante de Cristo caminhar na dispensação da graça por aproximadamente 2000 anos. Todo o dinheiro que entra na Poema, eu faço virar fumaça que sobe como incenso. Gasto na gasolina, gasto com os vídeos que eu ponho no YouTube, gasto com as mensagens MP3 que são liberadas gratuitamente para podcast, para Android, para todas essas coisas. Gasto para semear na vida dos missionários, gasto para semear na vida dos homens de Deus que aparecem por lá. E todo o dinheiro que entra, eu gasto para manter aquela hospedaria top, para receber novos assaltados. O trabalho da igreja do Senhor Jesus é ser a preferida dele. Deveria ter muitas pousadas aqui para vocês começarem uma igreja, mas Deus preferiu essa. E de todas as pousadas que Ele mais gosta de trazer pessoas aqui na praia é aqui. Porque aqui é onde você encontra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o bom samaritano. Te trouxe aqui depois do assalto que você sofreu na sua vida. Sabe, querido, ser o hospedeiro é ser a pessoa conhecida em 3D. No céu e na terra e debaixo da terra. Um dia os demônios falaram para Paulo: cara, você, sabe, tipo, você é 3D. Falaram através de outros caras que eram um D só, uma dimensão. Talvez eles eram profissionais da religião. Chegaram lá: expulsamos você, diabo, no nome do Deus de Paulo. Aí o diabo provou que Paulo é 3D. Paulo eu conheço, ele conhece, é o inferno que conhece. Na terra todo mundo conhecia porque queria matar. E no céu também, porque o galardão estava esperando ele. Jesus foi o primeiro 3D, no céu e na terra, debaixo da terra. E ele venceu lá embaixo, ele venceu aqui e ele venceu lá em cima. E você ser a pessoa escolhida por ele para hospedar alguém é a maior honra que alguém pode receber. Jesus não tinha um grupo de louvor, não tinha uma banda. Jesus não tinha ninguém que tinha um ministério de pregação. Aliás, a igreja que Jesus deixou tinha 2 ministérios: o ministério da reconciliação, os hospedeiros, e o ministério de edificação. Aí entra louvor, teatro, dança, pá. Isso edifica o corpo. Mas discipular, ganhar, gerar, sarar, libertar e treinar é o primeiro ministério. Todos nós temos que ter o primeiro.
e devemos também ter os outros, os muitos outros, porque isso também consiste em ser igreja. Mas o ministério que Jesus trouxe para a terra é o ministério da reconciliação. E o interessante é que ele diz assim: olha aqui, ô hospedeiro Fred, é o seguinte, você é um hospedeiro, está aqui 2.000 anos garantido que a igreja vai ter a substância necessária para funcionar. Mas quando eu voltar no arrebatamento da igreja, eu vou dar muito mais ainda, eu tenho muito mais ainda para pagar. Isso fala de galardão, isso fala de tesouro no céu. Então minha primeira mensagem é ser profissional, ou ser ministrado por alguém, ou receber imposição de mãos de alguém, ou ter cursado isso, aquilo, outro curso disso, ministração, seminário, não forma ninguém. Eu fiz muitos, recebi muitas imposições de mãos de muitos homens de Deus, mas eu não vivo com o óleo do meu pai espiritual, eu vivo com o meu. Sabe por que hoje, tipo, todas as pessoas querem cantar música do Jesus Culture, do John Mark McMillan? Porque esses homens são tão autênticos que eles imitaram o céu, e o resto do mundo está imitando eles. Mateus 6, verso 6: buscai o Senhor em secreto, ali no seu quarto, e Ele te recompensará publicamente. O que você tem com Deus de genuíno no íntimo é o que se manifesta diante das pessoas, é o que se manifesta por onde quer que você passe, por onde quer que você ande. Tem vida com Deus no íntimo, é revelado para todo mundo ver. Não tem, não é, tem que imitar. Eu estou dando uma palavra para vocês que eu recebi no ano passado. No ano passado eu terminei a conferência Fire Refine. Tipo, a nossa maior conferência. É o dia que Deus vem com uma força muito louca. Quando acaba uma conferência dessa, um pastor humano, natural, forte, judeu, ele fala: agora eu vou tirar uma folga, vou descansar. Isso é natural, é muito cansativo. E o ano passado Deus falou assim: sai sozinho, sem ninguém. Sozinho, sem ninguém, é para garantir que você vai sozinho, entendeu? Inventei agora também. Sozinho sempre é sem ninguém, né? Então antes vocês riam, eu já me tirei já. Aí eu cheguei para minha esposa e eu não consigo andar sozinho, irmão. Eu preciso de mais alguém, nem que seja para brigar comigo. Eu falei: amor, Deus mandou sair sozinho. Ela falou: é de Deus, pode ir. Falei: ai meu Deus. Querido, eu entrei no carro, saí sem rumo. Fui parar em Curitiba. Quando chegou em Curitiba, na verdade, eu não fui sozinho com Jesus. Eu fui para encontrar um homem de Deus. Chegou lá, deu errado, não encontrei. Daí no final do dia ele me ligou: Leandro, cadê você? Eu falei: não quero mais te ver, porque você foi só uma isca para eu vir aqui, eu não quero mais te ver. Daí ele falou: ai, muito obrigado, então tchau. E nem insistiu muito para eu ver ele. Eu fiquei sozinho lá. De repente um dia eu estava caminhando no Jardim Botânico, escutando um som. Aí Deus me disse assim: Leandro, você conhece alguém em Curitiba? Eu falei: só aquele pastor. Eu andava no shopping, irmão, eu achava estranho, porque eu ando no shopping na minha cidade, todo mundo fala comigo, minha esposa pega até mal. Mas lá naquela cidade ninguém falava comigo. Quando deu 5 dias que ninguém falava comigo, nem um oi, nem nada, eu já estava com depressão. Aí Deus falou assim para mim: e se eu tomasse tudo que você tem? Você não fala que é luta, passar por tudo que você passa? Isso, eu tomo tudo agora, você não vai passar mais. Eu falei: não, brincadeira. Ele falou: e se essa música que você está ouvindo aí no seu foninho, se eu apagar essas músicas, como é que você me adora? Quando eu estava dando mais ou menos uns 13 dias que eu tinha saído de casa, eu estava no Espírito Santo. E o cara que mais mexeu com a minha vida 10 anos atrás, ele estava pregando uma conferência. E eu também estava. Só que há 10 anos atrás eu tinha visto um DVD desse cara. E ele disse: quem vai pregar na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua escola? Eu falei: e recebi algo do DVD que eu estava vendo. Por isso você compra o meu DVD no final ali, tá? Para você receber alguma coisa também.
Aí, eu lá, cara, mas eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse pregar junto com esse cara. E quando eu cheguei lá, eu queria me apresentar para ele, né? Mas quando eu cheguei, ele já sabia quem eu era. Sabia o nome da nossa igreja. Eu falei, como você sabe? Ele disse, cara, aonde tem um avivamento, os homens que queimam sempre vão parar lá, ou sempre vão ficar sabendo. Eu falei, mano, que louco. E aí ele me deu uma palavra assim que fechou todas as outras. Por 13 dias eu só fiquei no vento com Deus assim. Ele me falava uma coisinha. E aí Deus me disse uma coisa nesses 13 dias. Eu quero te falar agora, encerrando a mensagem. Deus falou, Leandro, eu quero que você perca toda a referência de banda, música, toda a referência de pregador e de avivamento. Falei, por quê? Porque quando o mar abriu, ele não tinha aberto antes. Quando a sarça pegou fogo, ela não tinha pego fogo antes. Eu falei, o que o senhor está dizendo? Eu quero fazer um bariá na sua vida. Aqui na minha camisa está escrito Shadash. Significa algo transformado em novo, renovado. Por exemplo, você tem um carro velho. Se acontecer um Shadash com o seu carro agora, você vai entrar nele, está cheirando novo e tudo está zero. Tem até pelinho de novo no pneu. Agora você imagina se acontecer um Shadash no seu casamento. Você vai sair daqui namorando. Aleluia. Normalmente ia rolar um aleluia agora, né? Tipo, se acontecer um Shadash no seu casamento, você vai sair daqui namorando. Aí, agora funcionou do jeito que tem que ser. Do jeito de levita e sacerdote. Diga amém, olha para o vizinho que está do seu lado. Fica de pé, sempre. É muito ruim, né? Vira pro vizinho que está do seu lado é pior. Às vezes você nem quer falar com ninguém, você entrou só para Deus falar com você. Então dá uma risada pro vizinho que está do seu lado. Então Shadash, a minha Bíblia está arrebentada e vem um Shadash, ela fica nova. Agora bariá, o hebraico bariá é fazer alguma coisa a partir do nada. Por exemplo, não existe árvore, você nunca viu árvore, de repente Deus cria uma árvore, agora você, meu Deus, que negócio é esse? Nem o nome você sabe. É algo criado a partir do nada. Então Deus falou, Leandro, quando Moisés foi desafiado por... Como é o nome do cara que desafiou ele mesmo? Aquele cara que falou assim, eu também posso ser, e o chão abriu e ele entrou para dentro. Coré, ele chega, ou Corá em outra tradução, são esses dois nomes dele. Quando ele chega, ele fala assim, Moisés, quem disse que você é o chefe? E o que pouca gente sabe, que ele era o primo de Moisés, mas o primo mais rico. Então sabe aquela coisa, eu sempre fui o primo mais boy, você é o primo mais pobre, então cala a boca, você não pode ser o pastor. Quem manda aqui sou eu que tenho mais dinheiro. Era assim que ele queria agir. Um dia Moisés lá operando tudo, e Moisés era viciado no novo de Deus. Bariá acontecia com Moisés toda hora, é sarça pegando fogo, é rio virando sangue, é tudo acontecia com o cara mais viciado no novo de Deus que eu vi, Moisés, depois de Jesus, né? Porque Jesus não tem como ralar. Aí chega Corá e fala assim para ele, por que você tem que ser ungido e não eu? Moisés olhou para ele e falou, o que é isso, meu primo? Primo não, agora você quer chamar de primo? Eu também posso ser o pregador, o pastor, o homem de Deus. Daí Moisés falou, então vamos fazer uma coisa? Se Deus é na minha vida e não na sua, vai acontecer uma coisa nova que jamais aconteceu antes. Tipo, um bariá. Cara, um homem de Deus, quando ora pelo bariá, o que aconteceu? Abriu o chão, engoliu ele. E esse dia foi profético, porque Corá significa calvo, e não calvo de cabelo, significa sem cobertura espiritual, significa autodenominado. Sabe alguém que se levanta alguma coisa, eu sou esse que te digo, sai fora. Eu sou lá de uma igreja, Deus me usa, beleza irmão, fica aí, eu estava lá escondido na minha, vim parar aqui, por que você tem que se apresentar? Amém?
Eu estava escondido lá e vocês aqui, tipo, um escondidinho do outro. Nós estávamos brincando esconde-esconde, mas agora a gente se achou, a gente vai virar amiguinho para sempre, amém? Eu já fiquei amiguinho que estou em casa. Aí ele sai engolido e esse chão está aberto até hoje, nunca fechou. Todo o gospel dos autodenominados que passaram de ser adoradores para adorados, de reverenciadores para reverenciados, todo homem que deixou de honrar o rei para ser honrado como rei, está entrando nesse buraco e indo parar no inferno. O diabo tem dado muita coisa para muita gente deixar de dar o que sempre deu para chegar onde chegou. Porque ele dava só glórias a Deus, honras ao Senhor, dedicação ao Senhor. O Senhor está rejeitando a geração de Corá desde aquele dia. Esse papo não é novo. Então Moisés virou o cara do Bariá. E daí Deus me explicou o que era Bariá. Eu falei, meu Deus, o que você está querendo fazer? Deus falou, Leandro, é o seguinte: quando você perder a referência de tudo que você gosta, quer e deseja e sonha, eu vou dar o meu novo para você. Eu falei, ô louco, Deus, você acabou com a minha vida agora. Porque agora eu nem sei como é que começa um culto, nem que hora que termina, nem que hora que é a palavra, nem que hora que é o louvor. Eu não sei mais nada. Deus falou, eu estou gostando. E esse ano se tornou o ano do renove na Poema. A gente só falou de renovação. E Levíticos 26:10 diz assim: vocês estarão colhendo da colheita passada, quando terão que jogar tudo fora, para abrir espaço para o novo de Deus. Você entende isso? Teve cara na nossa igreja que estava anos oprimido no emprego. Irmão, por que você não sai de lá? Porque Deus me deu. Peraí, o Deus que te dá um emprego dá um só? Nunca mais dá outro? Marido é um só, mas emprego não. Tipo, alguém pode já ter pensado em alguma coisa assim, então a gente já intercepta já o Corá. Esse é aquele míssil, sabe? Tipo, você sabe. E eu até esqueci o que eu estava falando, vocês ficam me atrapalhando. Nesse dia Deus falou assim: Lê, eu quero fazer uma coisa nova. E a partir desse dia eu comecei a olhar para a Bíblia, e a Bíblia começou a ficar muito estranha para mim. Eu pensei que a Bíblia foi trocada. Eu comecei a enxergar essas coisas que eu estou compartilhando hoje com você. Um dia um jovem me perguntou, eu dispulo ele falou: Lê, como que Deus te dá essas coisas? Eu falei: cara, você tem que perder a referência. Você não tem que fazer o que todo mundo está fazendo, você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Quando eu era separado da minha esposa, eu andava de aliança na mão, eu falava para todo mundo quando ela passava do outro lado da rua, aquela lá é minha ex e futura esposa. Todo mundo pensava que eu era louco. Depois ela se converteu, eu estava com outra garota. Eu não queria mais voltar para casa, porque a gente se machucou muito. Um dia eu chego na igreja dela lotada, porque Deus falou: hoje eu vou restaurar seu casamento. A hora que eu chego na igreja dela lotada, só tinha um lugar para eu sentar. Quando eu olho do lado dela, eu falei: ah, Jesus, que sem graça. Daí eu olhei para ela e falei assim: tem alguém sentado aqui? Jesus me curou instantaneamente nessa hora que ela disse assim: eu estou guardando sua cadeira faz 10 meses. Que era o tempo que ela tinha de conversão. Sabe que irmã da igreja ela era? Aquela retardada da cabeça que está orando por uma coisa impossível, e todo mundo fala: coitada, né? Bonitinho, ele veio casar com o outro. A hora que eu chego, ela: esse lugar é seu, porque eu estou guardando há 10 meses. Todo mundo aqui pensa que eu sou doido, mas eu sabia que você ia vir. Já sentei. Cara, pensa que Deus curou tudo que tinha acontecido no avesso na minha vida. Quando eu saio de lá, eu falo: vou ficar um tempo na casa do meu pai, porque né, eu sujei todo o esquema aí, e aí até ficar bonito. Ela grudou na minha mão e falou: você vai para minha casa, você é meu, é meu marido. Eu falei: nossa, Jesus, tudo que eu não fui amado no tempo da treta, eu estou sendo amado aqui em 1h40 aqui, meu Deus, aleluia. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa: você não precisa ser esse sacerdote ridículo aqui dessa passagem. É só um título. Você não precisa ser um levita.
porque eu estou seguindo o que foi ministrado para mim. Não sei o nome do hospedeiro, nem o nome dessa igreja. Essas são igrejas de reino. Não terão seu título impresso, porque ele trabalha para o rei. Eu não sei se ele tinha ajudante, se ele tinha ministério, se tinha grupo pequeno. Não sei se tinha um cantinho de libertação. Eu não sei se tinha ar-condicionado. Eu sei que era conhecida pelo rei, o rei dos reis. Aquele que escolheu nascer na manjedoura podia ter levado esse homem para sarar na manjedoura. Ele podia ter pego o sacerdote e falado: sacerdote, volta lá agora, se arrependa dos seus maus caminhos. Levita, você também começa uma nova geração. Não, toda vez que uma geração passada erra, Deus levanta uma nova. Eu sou uma nova geração na nossa cidade, mas os meus filhos espirituais não serão uma nova geração, uma geração contínua. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é Deus de Jesus, Jesus que convenceu Paulo, Paulo que gerou Timóteo e Tito. Eu sou o filho espiritual do Mark Schubert, e eu tenho filhos espirituais. Nós somos uma linhagem. Nós somos uma linhagem de nação santa, povo exclusivo de Deus, geração eleita. Não queremos saber quanto nós vamos ganhar quando saímos de casa, porque nós podemos esquecer o que temos que levar. Nós nunca estamos preocupados: vai ter uma oferta, vai ter uma coisa. Isso aí foi a religião que ensinou. Isso aí foi a religiosidade que ensinou. Reino de Deus, você trabalha por Deus e Ele chega para você e fala: o seu está aqui, porque eu te dou tudo que é necessário para cuidar dos pecadores, para cuidar dos promíscuos, para cuidar daqueles que não prestam. Quer contar com a provisão de Deus? Comece a olhar para quem não empresta. Comece a olhar para pobre. A Bíblia diz: os pobres sempre tereis convosco. Tem gente orando para deixar de ser pobre, mas tem gente que nunca vai deixar de ser, porque Deus sempre vai vir com a sua provisão melhor. E os pobres sempre nos ensinaram na Bíblia, dando o seu melhor, dando o seu tudo, dando o seu maior, sendo usado de maneira escandalosa. Você não viu o Senhor falando de muitas ofertas de gente muito rica, mas sempre Ele falou de pequenas ofertas, grandes ofertas de gente pequena. Então Ele não diz para esse evangelho que hoje em dia você tem que ir ficar rico. Se você está bem, você está bonito com Jesus, não interessa você estar indo para o inferno. É assim que está o evangelho hoje. Jó, se entrasse em determinadas igrejas hoje, ele seria um endemoniado, porque ele está perdendo tudo sem parar. Mas ele perdeu tudo sem parar e foi ganhando a parte de Deus sem parar, foi ganhando a natureza de Deus sem parar. É melhor perder tudo e ganhar o Senhor. É melhor perder tudo e ganhar o reino dos céus, querido. Não meça o evangelho de Cristo pelo quanto você tem. Não queira saber da medida de Deus, porque eu tenho um carro isso, eu tenho não sei o que aquilo, eu não estou nem aí com isso. É assim que o Senhor fala: os pobres sempre tereis convosco, os assaltados sempre tereis convosco, as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Sabe, quando eu estava vindo para cá, eu falei: Deus, que louco pregar sobre a hospedaria numa igreja que começou dentro de uma pousada. Eu quero dizer para vocês, queridos, esse símbolo profético na vida de vocês, a maneira que eu fui recebido aqui por cada irmão, é a maneira que eu sei que vocês têm recebido todas as pessoas. Eu já passei por muitos lugares, mas não quero voltar na maioria deles. Mas eu nunca mais quero deixar de ter um relacionamento com vocês, sabe? Porque aqui eu estou na hospedaria do meu pai. O meu pai banca esse lugar para a gente ser bem cuidado. O meu pai traz todas as coisas para esse lugar para a gente repartir e viver em abundância e em irmandade no Senhor. Mas eu quero liberar uma palavra para vocês. Essa hospedaria, ela vai crescer, ela vai ter que se alargar, ela vai ter que ficar maior, porque aonde tem lugar para Deus restaurar, jamais para de crescer. Não limite, sabe, o tamanho geográfico do lugar de vocês. Vocês têm que ter o problema que eu estou tendo. Eu profetizo o mesmo problema. Eu não tenho para onde ir, eu só posso aumentar o culto tantas vezes por dia, porque não tenho mais aonde ir na minha cidade. Não tem, nós estamos no maior lugar que a gente poderia estar.
E eu sei que isso é a mesma coisa a respeito de vocês. Porque o mesmo evangelho que eu tenho ouvido, tenho ministrado, tenho comido, tenho me alimentado, é o mesmo que eu vejo aqui nesse lugar. Tem muita gente que tem habilitação, mas não sabe dirigir. Tem muita gente que está pronto teologicamente falando, mas não está pronto no céu. Antes de você se levantar para ganhar almas, deixa o bom samaritano cuidar das suas feridas. Deixa o hospedeiro continuar essa cura. Depois você assume o ministério. Talvez aquele jovem estava até indo ministrar, mas foi assaltado porque ele estava preocupado só com o ministério e não com o relacionamento de intimidade. Talvez ele estava preocupado só em tocar, mas ele não estava preocupado em estar ligado na videira verdadeira. Sabe, querido, eu não estava preocupado com o que eu ia pregar, se vocês iam gostar, mas eu estava preocupado em falar exatamente aquilo que o bom samaritano pediu para eu trazer até esse lugar. Era só isso que eu precisava fazer. E está feito. Deus está te chamando para uma intimidade. Deus está te chamando para o primeiro propósito, intimidade. A Bíblia diz, fecha os teus olhos, a Bíblia diz que um homem leproso chegou, prostrou-se e adorou. E depois ele disse: purifica-me. Para a gente ter uma ideia do que seria hoje um leproso, pensa no maior usuário de crack, o maior nóia dessa cidade, a maior prostituta destruída. Pensa nela entrando, nele entrando aqui agora. Enquanto as pessoas estavam preocupadas em fazer um culto, eles estavam preocupados em adorar. Podemos adorar em qualquer condição, porque quando adoramos, estamos tocando o Rei. Em qualquer condição. Porque quando Isaías entrou para adorar, ele se deparou com a presença de Deus, e de repente veio um anjo que tirou uma brasa do altar. O serafim significa seres afogueados, seres acesos. Mas a Bíblia diz que ele tirou com uma tenaz a brasa viva do altar. Isso significa que aquela brasa era mais quente do que o próprio serafim. Tão quente que ele não podia pegar com a mão. Se uma brasa dessa for colocada em você nessa noite, você nunca mais vai ser o mesmo, porque Isaías nunca mais foi o mesmo. Ele entrou naquela noite como playboy, primo do rei que já tinha morrido, desesperado, mas ele saiu como um dos maiores profetas escatológicos e cristológicos de todas as escrituras sagradas. Eu quero liberar uma coisa sobre a sua vida. Como Ananias que foi usado somente para a transformação de Saulo, que virou Paulo, eu quero ser usado nessa noite aqui. Talvez você nunca ouça falar do meu ministério quanto você vai ouvir falar do ministério Rocha. Talvez você nunca ouça falar da minha vida como você vai ser falado nessa terra e no reino de Deus. Quando eu estava lá na minha casa, o Eliezer falou: vamos lá. A minha esposa disse: vamos. O Senhor me visitou na madrugada e disse: fale para eles ficarem firmes somente na minha ideia e perder as próprias ideias. Digam para eles não buscar nada de fora, porque eu revelarei a partir deles todo o novo que eu quero, todo o projeto que eu tenho para os próximos dias, para o próximo ano. E o Senhor me visitou ali e falou assim: ministra essa palavra, porque a essência deles é de ganhadores de almas, de pessoas que não estão julgando, mas pessoas que estão tratando e sarando, de pessoas que simplesmente estão desprezando o sacerdócio humano e se levita humanamente falando, para serem hospedeiros verdadeiros. Deus me falou de vocês naquela madrugada. E como apenas um Ananias que saiu no único dia com instruções, ministrou e saiu fora. E Paulo passou a ter um ministério muito mais do que aquele que o ministrou. Eu quero liberar sobre a vida de vocês a mesma unção dos homens de Deus que foi depositado sobre a minha vida. A mesma unção, a mesma unção que foi liberada sobre a minha vida, sobre o ministério Poema, eu libero sobre esse lugar. Nós só podemos
Dá para alguém aquilo que recebemos, porque assim como recebi do meu Pai, eu também vos dou. Assim também como recebi do meu Pai espiritual, dos meus discipuladores que eu honro, que eu amo, eu também libero sobre a vida de vocês. Tudo que nós temos é de vocês, porque nós fazemos do parte do reino. Nós viemos aqui para liberar sobre vocês, para distribuir. Como ministros do Evangelho, eu e minha esposa queremos orar nos pés dos pastores de vocês. Tua palavra diz como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a paz. Eu gosto muito de orar nos pés, Deus, porque esse é o meu símbolo de humildade, é o meu símbolo de servidão. Eu não vim aqui para estar acima, nem para estar do lado, eu vim para estar debaixo. Eu queria muito, conversei com ele, queria muito estar debaixo da visão dessa igreja para poder ministrar aqui hoje. Amar essa casa como ele ama, como sua esposa ama. O Senhor, como o Senhor enviou carta às igrejas, envia nessa hora carta a esses pastores, carta com novas instruções, com a revelação do novo, que eles percam as referências e principalmente as marcas, as inseguranças, as feridas, os medos, que simplesmente são liberados sobre nós, porque estamos em guerra e todos os soldados podem ser feridos numa guerra. Mas eu e minha esposa, como um casal que caminha contigo, Senhor, ministramos e liberamos algo novo sobre a vida deles. Uma transferência de entendimento, espírito de revelação, espírito de sabedoria, conhecimento. Que eles recebam, Senhor Jesus, a visão e o discernimento do tempo dos tempos dos filhos de Sacar. Sabemos que eles já receberam muitas coisas dos homens de Deus. Mas nós viemos nessa noite simplesmente falar para eles: vocês são os hospedeiros dessa casa, e nada da provisão e nada da prosperidade necessária para que funcione tudo vai faltar. E enquanto vocês adoram queimando, vocês despertam em Deus o guerreiro, e ele vem saltando pelos montes, passeando sobre essas praias e atraindo para cá pessoas do ermo, pessoas do deserto, pessoas que não eram chamadas por Deus, pessoas que não buscavam a Deus. Assaltados, caídos pela beira da praia, estarão vindo a partir de agora para esse lugar. Pessoas e pessoas que jamais seriam amadas numa casa de religiosidade, numa casa de espetáculos gospel, pessoas que jamais seriam recebidas, elas estão sendo atraídas para cá, trazidas para cá. O Senhor está trazendo, o bom samaritano está trazendo, e elas já estão tomando do vinho novo, e elas já estão recebendo a unção do óleo fresco. E quando elas chegarem aqui vai ser bem fácil, é só continuar um pouquinho do trabalho. Porque existe óleo fresco vindo do céu sobre essa casa, vinho novo. Nós liberamos sobre essa casa, que é firme na rocha, a revelação do Bariá, a liberação do Shadash. Tudo aquilo que vai ser feito novo, que havia envelhecido, está sendo liberado a partir desse dia. E tudo aquilo que jamais se viu por esses lugares, tudo aquilo que jamais se viu por essa região, é o Bariá, é o novo de Deus jamais visto